Todos vocês que estão aqui hoje vão sair daqui sabendo como calcular, como saber qual é a eficiência para a produção de biogás. Se todo mundo pudesse chegar aqui, a gente vai ter uma conversa aqui. Essas primeiras mesas aqui, porque quanto mais perto, vai dar para a gente ter um diálogo mais direto aqui. Tá bom? Oi? Estamos prontos para responder todas as perguntas. Se tiver alguma que a gente não conseguir responder, pega o contato que a gente vai responder depois. Sem resposta não fica nenhuma, pode ter certeza disso. Então vamos lá. Gostaria de dizer para vocês que realmente é um prazer para a gente poder estar aqui, porque o biogás é uma realidade e a gente precisa criar uma história de sucesso nesse mercado, né? E nós não queremos aqui ter a pretensão de sermos os únicos, né? Mesmo porque se nós quiséssemos ser os únicos, nós não daríamos conta de atender o potencial que tem esse mercado. Mas a gente precisa ajudar a ter uma melhor compreensão e entender como é que a gente realmente pode fazer para que esses projetos de biogás eles realmente deem resultado. Tá? Então, eu gostaria de inicialmente, né, a ausência dele aqui, Dr. Ramesh, né, falar um pouco sobre o Dr. Ramesh. Infelizmente, ele foi acometido por um problema de saúde, um infarto, e ele não pôde viajar para o Brasil, era para estar conosco aqui, mas ele está bem. E eu tenho um carinho muito especial para o Dr. Ramesh, porque o Dr. Ramesh, ele é hoje no mundo o maior especialista em biodigestão anaeróbica. Imaginem vocês que ele tem uma experiência de 34 anos, é PhD em engenharia ambiental, e a Índia tem 1 bilhão e 480 milhões de habitantes aproximadamente. Imaginem vocês, Dr. Ramesh, ele está entre as 50 pessoas mais influentes da Índia, né? E pelo todo o desenvolvimento que ele fez na criação dessa tecnologia. E para vocês terem uma ideia, ele recebe premiações aí de todos os lados, inclusive em 2020 ele foi premiado pela Aqua Foundation, que é vinculada à Organização Mundial do Clima e à Organização das Nações Unidas. E ele é o meu mentor. Entende? Então, por isso que eu tenho muito respeito, porque ele confiou, né, todo esse conhecimento para nós aqui, né? E, dando sequência, nós podemos dizer, com muita propriedade, que nós temos a liderança mundial em biogás, biometano e biofertilizantes. Mais uma vez, isso não é uma pretensão, mas é para dar segurança a vocês, de que o que vocês vão ouvir aqui é baseado na experiência. Ou seja, nós não estamos falando aqui de possibilidades, nós estamos falando daquilo que realmente a gente tem competência para fazer. Tá? Então, a nossa especialidade, então, o biogás, biometano, biofertilizantes e energia. Hoje nós vamos focar basicamente no biogás, tá? Mas nós temos tecnologia. Todas as tecnologias que você imagina numa planta de açúcar e etanol, nós temos. Mas o nosso foco hoje é o biogás. Nós vamos passar um vídeo institucional para vocês poderem entender um pouquinho sobre o nosso trabalho.
Então, esse é um brief, né, das nossas competências. E é importante que vocês saibam que todas as nossas tecnologias são plenamente consolidadas. Nós não fornecemos nenhuma tecnologia que não já tenha passado por toda a fase de desenvolvimento. Tá? Então, vocês devem estar surpresos, porque nós estamos falando de biogás, né? A Lars é uma empresa que já tem 27 anos, né? Imagina, foi constituída há 27 anos, e há 27 anos nós fazemos biogás de vinhaça. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Vamos passar um vídeo, para vocês conhecerem sobre quem é a Lars. Então, para vocês verem, né, a nossa experiência, são mais de 350 biodigestores hoje em operação produzindo biogás. Tá? Mais de 500 projetos entregues. Nós tratamos, além da vinhaça, mais de 25 tipos diferentes de substratos, em todo o processo de produção industrial, onde tem resíduo orgânico, resíduo de alimentos, vegetais, todo tipo de... Tem resíduo orgânico, nós temos a solução. Isso que é importante, em mais de 100 usinas de açúcar e etanol. Eu gostaria que, se nós aqui, nosso grupo, a gente sair daqui hoje entendendo isso, vai ser muito importante para a gente dizer isso no mercado, que produzir biogás de vinhaça não é algo novo. Nós já fazemos isso há 27 anos em 22 países.
Como eu disse, outros segmentos, 26, são total 26 tipos de substratos em vários segmentos. Vamos passar um pouquinho para a gente ganhar um tempo. Está aí a nossa presença. E vamos falar então sobre tecnologia de biodigestão anaeróbica. É uma coisa que muitas vezes a gente ouve, né, mas às vezes a gente não tem uma compreensão exata do que significaria a biodigestão anaeróbica. Veja bem, nós, no processo de produção de etanol, nós temos, na verdade, um resíduo que é um grande desafio. Então, tão grande é o desafio que todo o processo de descarte da vinhaça, ela impacta no custo final da produção do etanol, além da questão do passivo ambiental. Tá? E não vamos entrar em detalhes sobre isso, nós já conhecemos, né, o risco de acidentes que já aconteceram e acontecem, né? E um outro risco bastante significativo associado à vinhaça é a questão do aquífero Guarani. 67% da produção de açúcar e etanol no Brasil está sob o aquífero Guarani. Né? Anos atrás, quando a gente falava sobre isso, parecia um absurdo, só que hoje nós já temos usinas com passivo ambiental, já constatada a contaminação do lençol freático com excesso de potássio, devido ao descarte inadequado da vinhaça. Não se fala muito sobre esse assunto, né, mas, por exemplo, a questão da mosca do estábulo, né, para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje a gente perde anualmente em torno de R$1 bilhão por causa da mosca do estábulo, que ela vai lá, se alimenta da vinhaça e ela vai no boi e acontece isso. Né? Qual a solução? Né? Então a gente pode falar do problema, mas precisa apresentar a solução. Tá? Então, a solução é a biodigestão anaeróbica. Então, o que é biodigestão anaeróbica? Na verdade, a biodigestão anaeróbica é um processo que nós reproduzimos num ambiente controlado o que acontece no nosso processo digestivo. Quando nós nos alimentamos, o que acontece? Nós produzimos, no processo digestivo, é produzido gás. E esse gás é biogás. Como são, no caso da pecuária, né, o gado, ele se alimenta e produz o biogás. Né? E o resíduo, que é a urina e as fezes, que é o lodo. Né? Então, nós conseguimos reproduzir, num ambiente controlado, esse mesmo processo que acontece no nosso aparelho digestivo. Quando começa a falar sobre isso, a gente começa a verificar algumas complexidades. Primeiro, essa tecnologia é uma tecnologia muito crítica, porque eu estou lidando com um ser vivo. A bactéria, apesar de nós não vermos, ela funciona exatamente como a gente. Eu vou ter que dar um alimento para ela, ela vai se alimentar e no processo digestivo dela vai produzir o biogás. Então, por aí a gente já começa a entender a criticidade associada a essa tecnologia. Porque, por exemplo, se eu quiser fabricar esse microfone aqui, com robótica, eu consigo produzir sem nenhum contato de alguém aqui. Ele vai produzir em série. Agora, no caso, aqui na biodigestão anaeróbica, eu estou lidando com um ser vivo. Tá? Então, existem alguns requisitos básicos. Eu gostaria que vocês pudessem se ater a essa questão dos requisitos. A partir daqui, a gente já vai começar a identificar alguns aspectos importantes e requisitos para um projeto de biodigestão anaeróbica, uma planta de biodigestão anaeróbica funcionar corretamente. Primeiro, controle de temperatura. Olha que interessante. A vinhaça, ela sai do processo com uma temperatura lá de 85 graus, variável, mas em torno disso. Tá? E a gente precisa tratar dessa temperatura da vinhaça. Então, para explicar isso melhor, eu vou dar um exemplo. Se qualquer um de nós aqui formos no médico e a gente tiver com a temperatura do nosso corpo menor que 35, algum problema na nossa saúde tem, precisamos começar a cuidar. Se a temperatura do nosso corpo chegar a 37, você está febril. Se não tratar, vai a 38. Depois vai a 39, e se não tratar, vai a 40. E o que acontece? Colapsa, a gente morre. Não é verdade? Estão de acordo comigo? Não é isso? Então, quando eu disse para vocês que eu vou reproduzir num ambiente controlado um processo que acontece no nosso sistema digestivo, significa que o biodigestor, que é esse ambiente controlado,
precisa lá, a temperatura está controlada entre 35 e 39 graus. Qualquer mudança nessa temperatura vai afetar na eficiência. Então, por aqui, a gente já começa a entender que esses biodigestores verticais de grande extensão, é impossível controlar a temperatura. E a vinhaça exige esse requisito para a biodigestão. O controle do pH. A vinhaça sai com pH 4, 4,5. Precisa equalizar o pH. A homogeneização, né? Precisa homogeneizar. E para homogeneizar é importante agitação. A vinhaça, quando entra no biodigestor, ela tem que estar em constante agitação. Para quê? Para me melhorar, homogeneizar e melhorar o contato da bactéria com o substrato, né? O controle de fluxo. É a mesma coisa nós. Quando nós nos alimentamos, se nós nos alimentamos de menos, vai faltar nutrientes no nosso organismo. Se a gente se alimenta demais, o nosso organismo tem uma capacidade de absorver esses nutrientes. Então, eu preciso ter o controle de fluxo, ou seja, a quantidade e o tempo que a vinhaça vai permanecer nesse biodigestor para as bactérias fazerem o processo. E depois eu estou produzindo gás, né? Então tem que haver o controle de vácuo e pressão. Essa questão da segurança é fundamental, né? Tanto que os nossos biodigestores, eles são verticais e eles são fabricados em aço carbono. E nós utilizamos uma norma que no setor de açúcar e etanol vocês utilizam, que é a norma API 650. Ou seja, para vasos de pressão. Afinal de contas, eu estou lidando com gás, né? E é muito sério isso. Vamos passar um vídeo? Opa! O vídeo não entrou. Não entrou o vídeo, mas tudo bem, não tem problema. Tá. Então, eles são, como eu disse, são fabricados em aço carbono, né? E alguns aspectos, né, da tecnologia. As plantas, elas são modulares e compactas, né? O sistema é automatizado. O que acontece? Quando você vai construir um projeto de biogás, aí o fornecedor da tecnologia vai te dizer assim, olha, você vai me entregar tanto de biogás, que eu vou mostrar para vocês no final aqui, e eu vou te entregar tanto de biogás. Como no final, se não está acontecendo aquela produção, como você vai saber quem é que está falhando? É a tecnologia que não tem eficiência ou você pode ser acusado de que você não entregou a vinhaça nas condições adequadas, né? Como eu disse, os reatores são anaeróbicos, né? Nós já falamos da norma, sistema de proteção de descarga atmosférica, processo de produção nosso é contínuo, estável e eficiente. Então, se eu entrego o substrato em condições para a bactéria, o ambiente está sob controle, o que vai acontecer? Vai ter eficiência. Como eu acabei de falar, o pH da vinhaça está 4, 4,5, precisa ter um pré-tratamento. Então não dá para mim pegar a vinhaça e simplesmente jogar lá dentro do biodigestor. Tem que passar por um processo de pré-tratamento. E aí começa aqui algumas questões, né? Como que nós podemos dizer que uma tecnologia ela é mais ou menos eficiente? Está na capacidade de aproveitamento e redução do DQO, que é a demanda química de oxigênio. Tá? A nossa tecnologia, nós trabalhamos com a eficiência de 75%, mais ou menos 5%. Acima disso, não é possível. Tá? A produção do biometano, né, em cada metro cúbico de biogás, o aproveitamento é em torno de 60%, ou seja, o biogás produzido, 60% vai ser convertido em biometano. Baixo consumo de energia, de insumos de energia elétrica, não tem adição de produto químico no processo e nós garantimos performance. E aqui está um exemplo de uma planta nossa de biogás. Para vocês terem uma ideia, comparado esses biodigestores verticais com biodigestor horizontal, representa 10%. Então vamos lá, se você tem lá uma produção, lá, você está moendo lá 3 milhões de toneladas de cana. Se você vai fazer aqueles biodigestores horizontais, você vai precisar uma área muito grande. A nossa área vai representar 10% disso, ou seja, você vai ter mais área para você continuar plantando cana e ter a TR e tudo mais. E uma coisa importante, 95% de conteúdo local. Tá?
Isso aqui é o biodigestor, né? A vinhaça entra em agitação lá, tem os agitadores laterais, que vai manter ela sempre em suspensão, e vocês percebem que com esse processo, o biogás ele vai subir para o topo do biodigestor e eu vou conseguir recuperar ele, o que já é mais difícil no horizontal. Tá? Agora veio o vídeo. Esse vídeo ele ilustra como é que funciona bem o processo. Será que eu parei? É só uma maquete, tá? Para ter uma ideia. Os agitadores laterais, né? A vinhaça entra, sai da torre da lagoa lá de vinhaça, passa pela torre de resfriamento antes, né? Para equalizar a temperatura dela, entre 35 e 39 graus, e vai ser bombeada para o topo do biodigestor. Vocês observam que no topo do biodigestor vai ter um agitador central, que essa vinhaça desce sob agitação. O tempo todo sob agitação. Olha aqui. O agitador central. A colônia de bactérias está na base do biodigestor. O tempo todo sob agitação. Os agitadores, a manutenção dele é externa, né? Fácil manutenção. Então percebe, com isso, a vinhaça ela está sempre em suspensão, ela está suave, né? A agitação tem que ser completa, por isso que a agitação central e a agitação lateral. Por isso que tem uma limitação desse diâmetro do biodigestor. A vinhaça, depois do biodigestor, ela vem, passa por um degasificador. Nesse degasificador, a gente tira os gases que ficam nas bolhas, como está sob agitação, em matéria orgânica. E depois desse degasificador, ela vai passar por um clarificador de lamela. Esse clarificador, o que vai acontecer? Vocês vão observar aqui, olha, a vinhaça na parte de cima, que está indo já para o descarte, a matéria orgânica e as bactérias que ainda estão ali na vinhaça vão descer aqui, né, vão ser separadas aqui, vai para a base desse clarificador, e aqui é um dos aspectos da nossa tecnologia bastante críticos. E essa vinhaça, o que vai acontecer? Ela vai voltar lá para o biodigestor, né, ou seja, a gente vai estar com o circuito fechado. É por isso que na nossa tecnologia nós conseguimos uma produção de biogás estável, né? Mesmo que um dia você produza mais açúcar, mais etanol, mas na produção de biogás a gente vai conseguir manter estável essa produção. Está vendo aqui, olha, subiu lá. As bactérias, se eu tivesse jogado essa vinhaça fora, eu ia estar jogando bactéria fora e mais matéria orgânica. Eu não estaria aproveitando o total da matéria orgânica. Entendeu? O biogás é coletado, nós temos dois tipos de gasômetro, esse é um gasômetro com cúpula flutuante. À medida que ele vai enchendo, né, na capacidade, o que vai acontecer? A cúpula dele vai ser levada, né, e se chegar no limite, né, vamos supor lá na parte do tratamento do biogás, parou, então a gente tem essa válvula de segurança aí, que é o flare, que vai queimar então o biogás. Tá aí. O biogás, depois, ele vai para o tratamento, tá? Aí ele passa por um processo de dessulfurização e purificação, para substituir o gás natural e substituir o diesel. Então, nós não vamos tomar muito tempo com isso, mas só resumindo, a nossa tecnologia, ela é composta de um processo e conjunto de equipamentos. São vários equipamentos para atender essa demanda. Como vocês viram ali, a torre de resfriamento, no pré-tratamento ela passa por um clarificador,
depois ela vai para um tanque pulmão, o gás lá para o gasômetro, né? Nós temos dois tipos de gasômetro, o flare que nós mostramos aqui, e o compressor para comprimir o biogás. É isso aqui. Chegamos onde eu queria colocar para vocês. Isso daqui é uma simulação para uma planta que ela moe hoje 5.167.000 toneladas de cana. Só que o mix dela é de 25%. Ela opera 247 dias e ela tem uma eficiência de 209 dias. Tá? Olha que interessante aqui. Nós vamos ter lá 1.409.000 metros cúbicos de vinhaça. Essa vinhaça tratada vai gerar aqui 7.541.000 metros de biometano. Tá? Isso aí já é o biogás tratado. Então, se a gente fizer uma conta bem simples aqui, nós estamos dizendo que cada tonelada de cana vai produzir em torno de 6 metros cúbicos de biometano. As variações da produção vai ser variável de acordo com a matéria orgânica que tem na vinhaça, de acordo com a carga de DQO. Nesse caso aqui, eles têm um mix de 31,8%. E aí já começa o primeiro ponto. Então, se vocês quiserem anotar, e depois também a gente pode compartilhar isso com vocês lá no nosso stand, é bem simples. É você pegar a quantidade de vinhaça que você produz vezes a quantidade de matéria orgânica. E aí vai chegar ali na quantidade de DQO. Aí está o ponto. Nós conseguimos, então, remover 75%, que é removido, 45% é transformado em biogás. Eu estou falando isso para vocês porque tem gente apresentando cálculo de 60%, 70%, isso é impossível. Isso é o limite das possibilidades. A variável, a gente pode chegar aqui 45%, 48%, mas qualquer alteração nesses números impacta no resultado. O resultado é esse daqui. Olha só que interessante. Com esse biometano, a gente vai conseguir substituir quase 7 milhões de litros de diesel. Então, olha que interessante. Um normal metro cúbico de biometano, que está aqui embaixo, ó, custa 35 centavos. Então, se eu perguntar quanto custa um metro cúbico de biometano com a tecnologia de vocês já comprimido, varia entre 35 e 51 centavos, dependendo da otimização da planta. Imagina vocês, esse 35 centavos eu vou substituir por um litro de diesel que custa R$6. Não é? Excelente negócio. E com isso, olha só, a gente vai conseguir ter uma receita aí de 38 milhões. Ou seja, essa tecnologia nossa, devido à eficiência dela, você vai conseguir ter o retorno do investimento de 3,5 a 4 safras no máximo. Tá? Então, é uma tecnologia muito eficiente. Outra coisa, baixo custo de energia, baixo custo de mão de obra. Sabe, essa planta aqui, sabe quantas pessoas opera essa planta? 8 pessoas, em 3 turnos. Ela é toda automatizada. Então, quando a vinhaça entra no processo, é feita a análise, e quando sai do processo, a gente também faz análise. Ou seja, não tem condição de chegar no final da história, se não está entregando a quantidade de biogás, um colocar a culpa no outro. Tá? Porque isso é o que está acontecendo. A pessoa fala, não, eu não estou produzindo biogás, porque a vinhaça que você me entregou não está nas mesmas condições, e por aí vai, né? Então, a gente dá a garantia de eficiência à nossa tecnologia. Um número bem interessante. Se você perguntar quanto da matéria orgânica da vinhaça que eu consigo transformar em biometano. Então, 1 quilo de DQO, é só pegar aquela continha lá, você pegar na usina de vocês lá, quanto tem DQO, você pega aquele cálculo, 1 quilo de DQO, pode arredondar, 0,17 normal metro cúbico de biometano. Então, quando alguém chegar na empresa de vocês para falar números de produção de biogás, esse é um ponto simples de calcular. Pega 1 quilo de DQO da vinhaça, se é 31, isso daí vai resultar em 0,17. Esse número não muda, tá? É 0,168.
normal metro cúbico de biometano. Se alguém chegar lá e falar que vai produzir 0,30, não tem condição. Porque esses dados que a gente tem aqui é a experiência de 27 anos produzindo biogás da vinhaça. Tá? E para concluir, as rotas que a gente pode utilizar o biogás. Né? São várias rotas. Né? Tem para energia, já digo aqui, a conta não fecha. Não fecha, entendeu? Eu posso, então, comercializar ou fazer a substituição do diesel. Enquanto eu não tenho condição de fazer essa substituição, o ideal, então, é comercializar o biometano. E vai uma dica aqui, é comercializar diretamente para o cliente final. Vocês não fazem ideia quantas empresas estão aí em busca de biometano, entende? Então, eu vejo que na hora que vai comercializar, a pessoa fica preocupada para quem vai vender. O caminho é procurar o consumidor final. É a melhor opção. E, obviamente, depois dessa, enquanto isso, vai fazendo substituição de frota e, à medida do possível, você vai substituindo. Tem a opção do kit gás, né, que você pode substituir os caminhões, porque o caminhão que tem disponível no mercado, a gente sabe que ele só tem capacidade de 450 cavalos e ele não consegue puxar a frota pesada da usina. Né? Mas já pode começar fazendo essa troca pela frota leve, pelos carros. Imagina só quanto que já não consegue economizar com esse trabalho. Então não precisa esperar, não, eu vou ter que mudar toda a minha frota. Não, a gente já começa, coloca kit gás nos carros, coloca kit gás nos caminhões e assim vai substituindo. Tá? Gente, e o que é muito interessante na nossa tecnologia? Depois que é feita a biodigestão anaeróbica, o que a gente faz? A gente concentra a vinhaça, depois de feita a biodigestão, ela vai ficar no sólido, e aqui o que a gente vai fazer? Recuperar o NPK, que hoje o potássio está a um preço absurdo, um custo absurdo. E a usina, com isso, você vai poder aproveitar o fertilizante da vinhaça, porque quando eu jogo a vinhaça no campo, eu estou jogando fora, desnecessariamente, o NPK que está ali na vinhaça. Agora, quando eu concentro ela fica no sólido, e eu posso, inclusive, enriquecer ela. Porque, por exemplo, a média das usinas, vocês estão usando aí em torno de 120 a 150 quilos de potássio por hectare. Imaginem vocês que com essa tecnologia a gente consegue suprir até 100% da necessidade de fertilização, de NPK. Né? Imagina a economia que vai ter com transporte, com toda a estrutura, né, de distribuição da vinhaça. Né? E aí a gente fecha o ciclo. Né? Com essa tecnologia, aí sim, imaginem vocês, a cana, né, a colheita tem o diesel, né, o transporte tem o diesel, não é isso? Ali está o ponto-chave. Para a gente dizer, olha, nós produzimos etanol 100% sustentável, nossa energia é 100% limpa, a gente tem que tirar o diesel do processo. Imagine vocês, estamos tirando o diesel com um resíduo que é um problema, que é a vinhaça. Por isso que a escolha da tecnologia é muito importante, para que isso realmente aconteça. A vinhaça bruta, a biodigestão, olha só, o processo de sulfurização e purificação, né, a vinhaça biodigerida vai lá para o fertilizante orgânico. E aí se você fala, mas e o que eu vou fazer? Eu preciso de irrigação. Se eu fizer a concentração da vinhaça, o que eu vou fazer? Essa água da concentração, do processo, eu vou economizar em torno de 85%, 90% da água que eu estou consumindo. Essa água volta para o processo. Então, eu vou ter economia também aí na captação de água. E com isso, o que acontece? A gente fecha o ciclo da economia circular, 100%. Nós temos condição de produzir um etanol 100% renovável. E vocês não imaginam o quanto vem de benefício com os CBIOS. Porque quando você tira lá da colheita e do transporte, você tira da operação o diesel, que é de origem fóssil, você com isso emite os créditos de carbono. E a receita, na hora que vocês fizerem o cálculo, vocês vão se assustar dos valores, como são significativos. O CBIO está sendo negociado hoje na B3, eu não vi essa semana, mas em torno de R$100 o CBIO, cada CBIO. Então, o ganho é impressionante. Tá? Aqui alguns exemplos de plantas nossas, eu podia colocar aqui centenas de plantas. Uma coisa importante, quando nós dizemos que nós temos 100 plantas em operação, nós temos certificado de todos esses clientes. Eu tenho, inclusive, comigo, entendeu?
Porque é fácil chegar aqui e colocar numa apresentação, eu tenho 100 plantas em operação, mas e aí, onde é que estão essas plantas? A gente tem o certificado de todas elas. E, gente, uma coisa que bem importante que vocês vão ouvir muito, que as pessoas falam assim, a vinhaça da Índia é diferente da vinhaça do Brasil. Isso não é verdade. A vinhaça da Índia é a mesma vinhaça do Brasil. As diferenças é igual aqui no Brasil. Nenhuma vinhaça de uma usina é igual da outra usina, né? Eu costumo fazer uma brincadeira, né? A vaca que dá leite na Índia é a mesma vaca que dá leite aqui no Brasil, só está em locais diferentes, né? Mas a vinhaça é a mesma vinhaça. Porque eu tenho ouvido as pessoas dizer, não, básico, a Lars, esse pessoal sabe fazer biogás, mas ele sabe fazer na Índia. E na Índia, não é verdade. A vinhaça é a mesma coisa. A diferença que tem é maior ou menor concentração. É igual aqui, se uma usina trabalha mais com mix açúcar, né, e álcool, o que vai acontecer? A matéria orgânica na vinhaça, a concentração é maior. Ou seja, a diferença vai ser no Brix. Você tem uma vinhaça mais concentrada ou menos concentrada. Agora, é mais complexo você tratar uma vinhaça com uma concentração maior do que uma vinhaça com uma concentração menor. Como nós já temos a experiência na Índia, né, de muitas plantas nossas, tem um DQO de até 100, 120, 140 quilos de matéria orgânica por metro cúbico de vinhaça, para nós tratar a vinhaça aqui do Brasil é muito simples. Tá? E aí alguns exemplos, isso aqui é importante, 40% de todos os novos pedidos que nós temos são de clientes satisfeitos. Veja bem, 40%, né, sempre são clientes satisfeitos. Nós temos recebido alguns prêmios de reconhecimento. Nós temos colocado essa questão dos prêmios de reconhecimento, porque é o seguinte, nós estamos diante de uma situação que para você comprar uma tecnologia de alguém, você precisa ter confiança. Porque você vai ter que acreditar no que te falam. E para você acreditar no que te fala, você tem que poder entender quem é que está falando, quem é que está fazendo. Tá? Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. E tenho certeza que o que nós temos para oferecer é uma solução definitiva. E nós estamos à disposição para passar para vocês as informações que vocês quiserem. A nossa tecnologia não tem segredo, tem alguns aspectos críticos, é lógico nisso, mas tudo aquilo que é informação que a gente pode dar para vocês, a gente precisa dar para vocês, nós vamos dar. Ou seja, não tem uma caixa preta, tá bom? Muito obrigado. Esqueci uma coisa. Alguém tem alguma pergunta que queria fazer? Pode fazer. Desculpa, senão vai dar a impressão que eu estou fugindo, né? Mas pode perguntar, qualquer dúvida aí, alguma coisa que vocês querem. Tranquilo? Não precisa ter vergonha de perguntar, não. Oi? Oi? Qualquer coisa, nós estamos no stand lá, vocês podem ir até lá que a gente está à disposição. E se quiser levar para casa, para a usina de volta, os números, eu passo todos os números para vocês. Eu faço na hora ali. É só você me dizer qual a vinhaça, eu já faço na hora. Tá bom? Obrigado, gente. Plínio, obrigado. Obrigado, Liton.